bom dia com alegria. Olá, pessoal, nós estamos aqui começando mais um programa da Bíblia, pela graça de Deus. E hoje nós estamos tendo aqui o privilégio, a honra de receber essa mulher abençoada, essa mãe, esposa, essa empresária, essa herdeira de Deus Pai, que já veio aqui. Ela é a nossa embaixadora do projeto da Bíblia, porque ela tem esse carinho, essa dedicação com esse movimento nosso. Ela vai atrás de palestrantes, ela estuda a Bíblia com profundidade, com amor. E eu vou chamar aqui para vocês agora a nossa embaixadora do projeto da Bíblia, minha amiga Patrícia Diamantino. Seja bem-vinda novamente. Que alegria te ter aqui. Bom dia, Bom minha amiga. Bom dia, dia. tudo bem? Tudo Como ótimo. você Queremos tá, te amiga? ouvir. Tudo Ah, bem. que bom, que bom. É, é uma honra para mim estar aqui. Você sabe que eu só falo para poucos, né? Então, quando você me chama, eu falo, ah, é porque ela sentiu do coração. Então, que bom. Espero realmente que Deus que fale hoje com cada um. Amém, amém. Que privilégio ter você aqui de novo. Pode começar já? Tá com a palavra, minha amiga. Então, tá bom. Bom dia, pessoal. Eu não vejo muita gente aqui, mas durante aqui a palavra eu vou tentando responder, ver se tem alguma pergunta. Hoje eu fiquei então com a missão aqui de falar sobre os dias 4 a 10 de junho, né? E quando eu comecei a ler tal, eu lembrei muito que um dia a doutora Ariane me pediu para contar um pouco da minha história, por que que eu falo herdeira, né, do pai. E quando eu comecei a ler Atos, né, então eu vou até focar um pouco no livro de Atos, eu falei, nossa, é isso, é exatamente isso. Atos é um livro da confirmação de Jesus, né, é um livro que ele dá continuidade no trabalho que ele fez aqui, né, quando ele esteve em terra, e ele passa para os apóstolos, né, e para todos nós. Então, através de testemunhos, através do Espírito Santo mesmo que a gente recebe. Tá, mas e o que isso tem a ver comigo em particular? É, eu sou uma pessoa que eu sou herdeira mesmo, herdeira aqui de empresas, herdeira de um negócio familiar. Porém, não, há uns 3 anos atrás, né, eu sempre vivia sem receber isso, sabe? Sem tomar posse. Eu não queria, eu não gostava. Eu dei um significado ruim para aquilo, né? Então eu tinha vergonha de falar que eu era herdeira, que eu tinha herdado esse negócio dos meus pais. Eu tinha vergonha até de receber a minha parte. Eu recebia um valor lá, simbólico, só por ter o meu nome nas empresas, porque eu não trabalhava lá, não fazia nada, e eu nem usava, né? Eu usava aquilo para gastos básicos da casa com os meus filhos, e o resto nem aplicar eu não aplicava, eu deixava ali parado porque eu não queria usar, eu não me sentia digna, não me sentia é, merecedora, não me sentia pertencente daquele grupo. E o negócio foi seguindo e eu lá, parada. E eu não fazia nada, não tinha um propósito. Comecei a entrar em depressão, é, só ficava na cama o dia todo. Tinha muitas e muitas dores, muita enxaqueca, muita insônia e não entendia por quê. É, para mim estava tudo tranquilo, eu não fazia nada, né? Então por que que eu ia ter tudo aquelas dores, né? Aquele incômodo. E aí, há 3 anos atrás, eu fiz um curso, muitos de vocês conhecem, que é o Método CIS, e lá eu despertei. Por que que eu despertei? E foi até, olha, eu vou contar que foi até difícil para eu ir nesse curso, porque eu falava assim, o meu problema é clínico, é médico, né? Eu tenho depressão, eu escuto vozes, eu tenho
é, enxaqueca, dores, não, esse curso não vai me ajudar, eu preciso de um médico, eu preciso de remédios. De dia eu já tomava muitos remédios e as vozes só pioravam. E aí eu falei assim, esse curso não vai me ajudar, mas meu marido me empurrou e eu fui. E quando eu fui, eh, ouvindo tudo aquilo que ele falava, eu percebi que era realmente o problema, né? A responsabilidade era minha de mudar aquele cenário, porque eu estava dando um significado errado para as coisas. Eu não enxergava que aquela herança era uma coisa boa na minha vida. As coisas que eu vivia, eram coisas boas na minha vida e eu não estava fazendo absolutamente nada com aquilo. Eu estava jogando fora mesmo. E por quê? Porque eu não via sentido. E aí um dia eu escutei, meu Deus, nosso Deus, que eu sempre vi como um senhor. Eu sempre via Deus como um senhor que protegia a gente. E eu escutei ele dizendo que não, que ele era o meu pai. Eu tive essa revelação dizendo que ele era o meu pai e que ele estava me protegendo e que tudo que ele deixou em terra, aqui para nós, o reino, essa é a verdadeira herança. Ele diz lá no. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia profundamente, apesar de eu sempre ter sido cristã, ajudava na igreja, tudo. Comecei a ler a Bíblia profundamente e em vários momentos ele diz que ele deixou todo esse reino para nós como herança. Que nós não somos mais servos, nós somos filhos dele. E filho recebe o que, gente? Recebe herança. Eu não era aquela menina que devia ficar sentada, deitada num sofá o dia inteiro, deitada numa cama com dores. Eu era uma mulher princesa de Deus. Eu tinha que sentar nas mesas que Deus queria para mim. Lá no início ele fala que ele dá para Adão, Adão, o poder de governar sobre todas as coisas. Ele passa essa responsabilidade para ele. E Adão vai fazer o quê? Vai jogar fora? Vai ficar lá deitado sem fazer nada? E era essa a minha responsabilidade. E aí eu comecei a olhar para a minha empresa, para a empresa da minha família. Eu falei, essa é uma herança que meu pai aqui em terra deixou para mim. E eu estou simplesmente jogando fora. Eu não vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo com Deus, de jogar tudo fora. E foi quando eu me restabeleci, voltei a trabalhar na empresa. Hoje eu uso o meu conhecimento, porque eu estudei muito, né? Mas eu não utilizava. Então, hoje eu uso o meu conhecimento para colaborar. Hoje a empresa já está muito maior e eu nem vi esse crescimento, mas hoje eu consigo colaborar. E a minha herança maior é tudo que Deus deu para mim. Não é só essa parte financeira, material, todo o conhecimento que agora eu consigo usar, foi Deus que deixou para mim. O meu casamento, o meu marido que me aguentou por anos lá, inerte, é um presente de Deus. E o que eu vou fazer com isso? Vou destruir meu casamento com minhas próprias mãos? Não. Eu vou seguir em frente, eu vou falar palavras de amor para o meu marido, vou estimular ele, incentivar ele. Meus filhos, eu tenho que passar para frente todo esse conhecimento que Deus me dá, toda essa luz que Deus me dá quando eu leio a Bíblia, eu tenho que passar para os meus filhos. Se você for ver, a gente recebe uma herança de Deus que a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue nem acessar, porque é muita coisa. É muita coisa que ele deixa para a gente. E a gente não consegue nem acessar. Então, as coisas que eu consigo acessar, eu preciso trabalhar naquilo. Eu preciso passar para frente. Eu preciso fazer pelo bem. Porque quando eu tinha um significado ruim da herança que eu recebi, eu não fazia o bem. Eu não seguia em frente.
Eu queria me livrar daquilo. Se eu fosse uma pessoa pior ainda, eu poderia até ter destruído tudo, ter destruído aquela empresa, ter destruído mais o meu casamento, que já estava bem ruim. Mas quando eu tive essa revelação, para mim, foi muito forte. Eu falei: agora eu vou dar um significado bom. Agora eu vou dar um significado de que o que eu recebi é de Deus. E eu tenho que fazer coisas boas com isso. Eu tenho que honrar a Deus. E se você for ler os Atos dos Apóstolos inteiro, de uma vez só, você vai ver que é justamente mostrando o que os apóstolos, o que os discípulos, o que as pessoas que tiveram essa revelação com Deus fizeram com o que Deus deixou. Aqui, ó, no comecinho ele fala: e veio como um vento impetuoso, forte, nananana, uma revelação. O Espírito de Deus encheu a todos e todos começaram a falar em línguas, aqueles que creram, que se arrependeram, todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você só vai revelar e fazer coisas com essa herança, com tudo isso que você recebeu, pelo Espírito Santo. Agora, os judeus que estavam lá, os perseguidores, eles viram aquilo acontecendo. Eles acharam estranho as pessoas falando coisas e coisas sem entender. Só que qual o significado que eles deram? Eles não enxergaram a verdade. Eles deram um significado de que eles estavam bêbados, de que aquilo era uma loucura, de que aquilo é uma blasfêmia. E aí eles continuaram usando tudo aquilo que eles viram e ouviram, eles continuaram fazendo para o mal. Vamos perseguir, vamos matar esses loucos. Entende a diferença de você usar a sua herança, o que você recebe dentro de você usar para o bem ou para o mal? É isso que Deus. E Deus nos dá essa escolha, tá? Ele nos dá esse livre-arbítrio. Ele é tão bom que ele nos dá esse livre-arbítrio. Então, quando você tiver a sua revelação, quando você sentir no seu coração, quando Deus falar com você, tocar no seu coração, e eu oro hoje para que Deus toque muitas pessoas que estão assistindo aqui, os seus familiares, os seus amigos. Toque agora Jesus no coração dessas pessoas, encha eles com o Espírito Santo, para que todos tenham essa revelação de receber tudo, Deus, que o Senhor tem para nós. Recebam essa herança de Deus. Ele nos dá todos os dias fontes de água viva. E a nossa função é simplesmente usufruir. Como que é? Antes eu tinha vergonha de falar que eu era herdeira, porque o que herdeiro faz? Só gasto. Só gasta o dinheiro lá da empresa, só usufrui, não faz nada, né? Hoje eu tenho o prazer, a honra de dizer que sim, eu sou herdeira de Deus e eu vou usufruir de tudo que Deus me deu. Porque não é só o financeiro, a oportunidade que eu tenho de falar com uma pessoa na rua e ser gentil com essa pessoa e dar um bom dia e abençoar a vida dela e trocar ideias e ter um novo conhecimento, essa é a minha forma de viver. A minha chance de estar em um condomínio fechado, com os meus filhos seguros e poder passear e trocar mais informação com pessoas que estão aqui, ter acesso a novas pessoas. Esse é o meu usufruir da herança. Uau! Que testemunho, hein? Patrícia, bateu forte em mim aqui. Eu tenho certeza que está libertando muita gente. Perguntaram demais sobre isso que você tinha falado, de ser herdeira do pai. E, nossa, eu achei muito lindo você fazer essa virada, essa superação, de assumir isso e de ver o lado positivo. Esse entendimento que você teve através da palavra, de que nós somos herdeiros, que nós vamos usufruir do que há de melhor nessa terra, porque somos filhos de Deus. Então, você é uma privilegiada em dois sentidos, pelo seu pai, nosso Deus, e pelo seu pai, pela sua família. Então, você assumir esse privilégio, essa responsabilidade,
humildade, isso é incrível. Parabéns, amiga. Isso só me faz te admirar ainda mais. Que lindo. Que Parabéns. bom, Obrigada amiga. por ter trazido isso para nós aqui. Você é uma inspiração de mulher. Obrigada. Que bom, que bom. E é importante, sabe, falar sobre isso, porque às vezes, é, antes eu pensava, mas vão me olhar somente pelo dinheiro, pelo que eu recebi, mas não, eu recebi muito além disso quando eu tive essa revelação. Essa parte empresarial foi só um pedacinho, porque aí eu me senti a herdeira tudo, de tudo. E Atos, se você ler, você vai ver que é exatamente sobre a herança de Deus. E como você vai dar esse significado de ser herdeiro e trabalhar para a obra de Deus e honrar Deus, honrar tudo isso que Deus deu. E às vezes a gente não tem nem acesso a tudo. A gente tem acesso a uma parte aqui, ó, só, que está aqui, ó, no meu limite, no meu raio de atuação. E mesmo assim, nesse raio de atuação, eu tenho que fazer o meu melhor para ele. Quando você lê lá, chega uma hora que aparece Estevão. Estevão, ele não era apóstolo, ele não era nada, ele era um cara que estava ali junto orando, porque eles sempre oravam juntos, e ele era cheíssimo do Espírito Santo. E ele entendia isso, que ele tinha que passar isso para frente, que ele não tinha que guardar aquilo só para ele tinha que compartilhar, ele tinha que orar pelas pessoas. Ele não tinha nada. Se você é que aqui na Bíblia fala tão pouco de Estevão, mas se você for ler a história de Estevão, ele não tinha nada. Ele não tinha nada para dar para nada. A herança dele realmente era esse dom do Espírito Santo, de falar com as pessoas, de orar, de curar. E aí os apóstolos escolhem ele para ajudar a discipular outras pessoas, ajudar a dissipar cada vez mais a palavra de Deus. E aqui na minha Bíblia ainda está escrito assim, ó, Estevão, o primeiro mártir. Olha só, um cara nada a ver, ninguém nunca nem viu falar de Estevão. E não é assim na nossa vida, às vezes a gente encontra uma pessoa nada a ver e ela muda o nosso dia. Por quê? Porque ela está usufruindo do que Deus deu para ela. Ela tem noção de que tudo aqui está disponível para a gente fazer o nosso melhor. Estevão vai lá, começa a orar e chegam os judeus para massacrar ele, para perseguir ele, e vocês sabem, né, o que acontece com Estevão. Quem foi que autorizou, que concordou em matar Estevão? Saulo, o nosso grande Paulo. Não é verdade? Não é verdade? Agora, Paulo, antes de ser Paulo, que era o Saulo, ele era um grande perseguidor. Só que esse encontro lá com o pequenininho Estevão, aquele cara nada a ver, que simplesmente passou na vida dele, foi mais um que ele matou. Foi mais um que ele falou, vai, mata esse aí, persegue esse aí que está blasfemando. Saulo, depois desse encontro com Estevão, teve mais força para ir perseguir os seguidores de Jesus. É que agora eu já estou até avançando nos dias aqui de Atos. Mas ele continuou perseguindo, teve mais raiva. Foi lá, ele era de uma alta patente, um alto cargo lá, então ele era o que autorizava a matar mesmo. E aí no caminho ele encontra Jesus. Mas se ele não tivesse tido aquele encontro com Estevão, eu já respondo a pergunta aí, tá? Só um minutinho. Se ele não tivesse tido aquele encontro com Estevão, um cara nada a ver, ele não ia já ter uma noção de Jesus. Porque Estevão falou muito brilhantemente sobre Jesus. Tanto é que depois, nas cartas que Paulo escreve, ele menciona Estevão. Ele lembra dele. E aí, o que aconteceu quando ele teve o um encontro com Jesus? Ele mudou o significado.
ele mudou a percepção que ele tinha sobre aquilo. Então ele tinha antes uma percepção de blasfêmia, de que estavam contra as leis, nananana, e de repente ele entendeu, não, não é isso. Jesus é o cara que veio justamente para salvar. Sim, Jesus é o rei. Jesus é o Filho do Pai que esteve aqui. Ele mudou o significado e mudando o significado, ele mudou suas atitudes. Então, até respondendo aí, por que temos dificuldades em aceitar as coisas boas? Porque a gente não enxerga, não tem esse significado. Tudo na nossa vida é o significado que a gente dá. Tudo. Quando a gente é criança, a gente vai passando por coisas, né? E aí a criança vai dando uns significados. Então, por exemplo, no meu caso, tá? O meu pai e minha mãe, eles não eram separados, não eram divorciados. Porém, eu morava aqui em São Paulo com a minha mãe para estudar. E meu pai continuou lá no Pará trabalhando nessa empresa, né? Ele continuou lá, tal. E olha, hoje eu entendo. Ele continuou lá trabalhando, sustentando o negócio, crescendo, tal, justamente para eu poder estudar aqui. Mas uma criança, pelo menos no meu caso, eu dei o significado que meu pai me trocou pela empresa. Meu pai me trocou pelo dinheiro, talvez. Meu pai me abandonou. Eu não convivi com meu pai, eu convivia com a minha mãe aqui, via meu pai nas férias, quando eu ia passar férias lá. A empresa estava top, bombando e tal, mas e eu? Então, o meu significado era o quê? Ruim da empresa. Então, quando eu cresci, eu não queria nem saber da empresa. Meu pai me trocou. Agora eu troquei o significado. Não, ele deixou isso para mim. Ele cresceu tudo isso para mim. Meu pai tinha boas intenções. Foi difícil entender que ele ficou lá separado, né, da família? Foi, mas não foi um abandono. Ele não me trocou por aquilo. Eu tenho certeza que meu pai me amava. Eu tenho certeza que ele fez pensando no melhor. E hoje eu entendo porque a história dele é uma história difícil. Meu pai era engraxate, não sei nem se hoje em dia ainda tem engraxate, mas quem sabe o que é, né? Meu pai era engraxate com 9 anos de idade. Ele foi faxineiro do Banco do Brasil. Então, qual o significado que eu dou hoje? Que ele lutou para eu não ter que passar por aquilo. Então, quando as coisas acontecerem na sua vida, tenha essa consciência rápida de o que está acontecendo aqui agora. Qual o significado que eu vou dar? É um significado bom ou é um significado ruim? Pode ser uma coisa ruim que aconteça. Nesse caso, meu pai me abandonou. Tá, mas qual o significado que eu vou dar? Hoje nós somos adultos, nós temos o poder de fazer essa escolha, de tomar essa consciência, de ter essa consciência rápida e dar um significado certo. Tem um princípio judeu, eu sempre esqueço o nome dele, gente, mas tem um princípio judeu que fala que tudo na vida que acontece vem de Deus. Tudo que acontece vem de Deus, seja ruim, seja bom. Se é de Deus, vamos lá, se tudo vem de Deus, e se é de Deus, Deus é bom, então é bom. Então, o que eu vou fazer com isso? Vou dar um significado bom, vou colocar um sentimento de bondade, de humilhação, de aprendizado, porque se é ruim, provavelmente eu vou ter um aprendizado com aquilo. Ou se é bom, eu vou celebrar. Mas primeiro vem o significado.
Se você já dá um significado ruim logo de cara, acabou. Então, a dificuldade em acertar as coisas boas é a dificuldade de dar um significado bom. Um significado que possa nos evoluir, nos desenvolver. E aí, o que você vai fazer com aquilo? Você vai ficar murmurando? Você vai ficar indiferente? Ou você vai passar para frente, vai aprender, vai conduzir cada vez mais, vai liderar as pessoas, vai dar glória a Deus, vai louvar, vai se encher do Espírito Santo, vai sair cantando, te chamando, vão te chamar de louco, não chamava lá todo mundo de louco? Matavam todo mundo, Saulo saía matando todo mundo. E depois ele teve a revelação e deu um significado bom. Saulo depois no final da vida dele, quando a gente lê aí as cartas, né, de Paulo, né, de Paulo, ele foi preso, ele foi torturado, também sofreu pra caramba. Mas qual o significado que ele dava para isso? De que ele estava aprendendo, de que ele estava se redimindo de tudo aquilo que ele tinha feito no passado, de que era uma lição para ele, de que se fosse para ele sofrer tudo aquilo, mas se fosse para Cristo, ele ia continuar seguindo, sendo torturado. E aí, lá no finalzinho da vida de Paulo, ele usa do cargo dele, porque ele continua tendo cargo. Você não muda, né? Naquela época não mudava, se não era assim, você perdia. Ele continuou tendo aquele cargo alto patente dele. E aí ele ainda usou isso para ter acesso lá para o imperador. Ele falava: tudo bem, vocês podem me torturar, podem me prender, mas antes, deixa eu falar com o imperador. Posso falar rapidinho com ele? Olha a herança de Paulo. Ele tinha uma herança familiar de ser lá alta patente, um cargo altíssimo, né? E aí ele usou a herança material, né, deste mundo para chegar no imperador, para poder, ele, quantas vezes ele usou desse cargo para poder se livrar das perseguições? Ele falava: vocês não podem me prender porque assim, 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 os, os guardas tinham medo de prender ele porque podia acontecer alguma coisa com os guardas por causa da herança material aqui, em vida humana. Então ele mudou o significado disso e começou a usar para o bem. É a mesma coisa, por isso que eu tenho agora tanto orgulho de falar: sou herdeira. E vou usufruir, sim. Vou usufruir das coisas boas e das coisas ruins. Porque se acontece algo ruim, esses dias mesmo estão acontecendo aí, tem um processo se eu estou passando, eu e meu marido, por um processo aí, umas coisas muito loucas que a gente não está nem entendendo. Mas o que a gente está aprendendo com isso? O que eu vou fazer com isso? E é aí que a gente é testado na nossa fé. Não só fé de tipo assim, vou esperar, eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Deus, acredito que tudo isso seja um processo que eu esteja passando, mas eu vou ficar me lamentando? Eu vou de novo deitar numa cama, num quarto escuro e ficar lá deitada? Ou eu vou aproveitar, vou louvar a Deus, vou orar mais, vou compartilhar com pessoas que possam me ajudar e que eu vá ajudar também, porque a minha situação também pode ajudar outras pessoas. E isso é o lindo de usufruir da herança de Deus. E é tão certo essa questão de ser herdeiro, eu não estou inventando isso não. Tem várias horas, vários momentos na Bíblia que fala que Deus deixou como herança
É essa palavra que Deus deixa. E para mim foi muito forte justamente pela minha herança material aqui. E aí, aqui, ó, no dia, deixa eu ver, peraí rapidinho, eu anotei aqui, no dia 8 de junho, a gente lê é, o livro de Reis, né? E olha só, o livro de Reis é Velho Testamento. Jesus não tinha vindo ainda, porque às vezes é fácil a gente pensar que a gente herdou, né? Porque Jesus veio e deixou tudo pra gente. Mas olha só, no livro de Reis, lá no Antigo Testamento, aí Salomão, não, peraí, Davi faleceu, né? E deixou tudo pro filho, para ele se tornar rei. Deixou o trono lá para ele. Só que ele era muito novinho. Ele não tinha ainda nenhum discernimento, ele não tinha, ele simplesmente, putz, herdei o trono. E agora? O que que eu faço? Só que ele também era um homem de Deus, devido ao seu pai ter sido um cara, né, Davi, a gente não precisa nem explicar. Então ele já tinha aquela noção de que ele tinha que dar um significado bom para aquilo. Então o que que ele fala aqui, ó, no dia 8 de junho aí, ó, 1 Reis, capítulo 3. Salomão vai fazer uma oração e ele diz: Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em um lugar de meu pai. E, por enquanto ele está falando reinar ali, no trono material, físico aqui na terra. Mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Então ele ainda estava tipo, que não sabia nem o significado que ele ia dar para aquilo. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande, aí ele já começa a entender que não era só aquele trono bonitinho, aquele palácio com ouros, com banquetes. Estou numa nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo. Ó, já começa aí. Eu quero um significado bom de tudo isso, Deus. Me ajuda. Me ajuda a compreender tudo isso que está acontecendo, para que eu possa governar bem. Eu vou usufruir de tudo isso que você me deu, Deus. Me ajuda. Me ajuda a expandir isso. Me ajuda a expandir meu conhecimento e fazer o bem para essas pessoas. Para que eu possa governar bem o teu povo. E ele sabe que aquela herança ali não é nem dele, assim, tipo, é de Deus. Deus que deu para ele só vai usufruir, só vai continuar o trabalho. E saber a diferença entre o certo e o errado. Porque imagina, para um rei vai acontecer muita coisa, né? Não vai ser só ficar lá no palácio sendo abanado, comendo uvinha na boca. Não. Para um rei, vai ter muita provação, vai ter guerra. Me ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. E, olha lá, a pergunta não é nem de 1 milhão, né? Não tem nem valor. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Ele virou rei, cara. Ele podia ter destruído tudo aquilo, ter usufruído da maneira errada. Mas ele teve noção de que não era só aquilo, de que era um povo que ele tinha pela frente, de que era um povo que ele tinha que transformar. Era uma terra inteira. Ele não precisava do dinheiro. Ele já tinha recebido ali o trono. Ele não precisava de mais dinheiro. Ele precisava de sabedoria. Ele precisava entender
o significado certo daquilo. Por que eu estou recebendo tudo isso? Como, que eu vou fazer? Deus, me ajuda. Então, já no Antigo Testamento, você vê as heranças que Deus dá pra gente. E Deus encheu ele de sabedoria, ele foi o homem mais sábio e mais rico da terra. Depois, lá, aí pulando de novo para o Atos, ele enche todo mundo com o Espírito Santo. Depois que Jesus vem, ele deixa cheio e cheio e cheio do Espírito Santo. Porque essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira herança. Então, o que você vai fazer com a sua herança? Agora, quem está aqui escutando, provavelmente já está, né? Não é uma pessoa que está tendo primeiro contatinho com Deus, não. Vocês todos já estão lendo a Bíblia. Vocês todos já estão numa caminhada. Então, recebam essa herança de Deus, recebam esse conhecimento de Deus. Essa sabedoria, a gente tem aí, doutora Eliane é médica, empresária, gigante. O que ela vai fazer com isso? A gente tem juiz, o doutor Alê e a doutora Renata. O que eles vão fazer com isso? Não, eu sou dona de casa, meu marido que trabalha. Ótimo. Como você vai edificar seu lar? Como você vai ser uma esposa incentivadora, inspiradora para o seu marido e para outras mulheres? Como você vai passar isso para os seus filhos? E olhe sempre para você, porque às vezes, meu filho está sendo mal criado, tudo tal, o problema é ele. Não, não, não. O que você vai fazer para ajudar? Deus, ele nos capacita. E até onde a gente tem capacidade, aquilo que eu falei do raio, o meu raio de atuação, em todos os âmbitos, seja no trabalho, seja em casa, seja como mãe, seja como esposa, seja como filha, seja como irmã, seja como na igreja, nesse meu raio de atuação aqui, como que eu vou atuar em prol de Deus? Para fazer o bem. Meu filho tá, nossa, mega mal criado. Tá bom, o que eu vou fazer? Deus, me ajuda, me dá sabedoria para atuar com meu filho. Nossa, eu moro num lugar que não dá, os vizinhos são muito fofoqueiros, pererê, pererê. Tá bom, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou me capacitar com Deus para fazer diferente, para dar um novo significado para tudo isso. Não vou deixar essas flechas entrarem no meu coração e me encherem de sentimentos ruins, não. Porque quando você vê, sua casa inteira está numa nuvem negra. Eu já vivi isso. Eu fui deixando. Quando eu vi, minha casa inteira estava de dia e eu achava que parecia que tinha uma escuridão. Rapidinho eu falei, não, peraí. Peraí, tem alguma coisa errada, não, vamos mudar. Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. Leiam Atos, eu sei que não está nos dias aí, mas leiam Atos inteiro. Assim, do início ao fim de uma vez, para vocês verem como Deus capacita. E olha o nome, Atos dos Apóstolos, ou seja, são as ações deles, depois de tudo que eles receberam de Jesus, depois de todo o discernimento que eles tiveram, depois de tudo que Deus encheu eles, porque já começa falando assim, né? Já começa naquela parte que ele fala, e veio
desceu do céu como um vento impetuoso. Então, são os atos deles que vão mostrar o que eles fizeram com tudo que eles receberam de Jesus. Então hoje eu oro mesmo, para que cada um que esteja aqui, às vezes entrou com alguma dúvida, às vezes entrou com o coração meio abatido, às vezes entrou meio desanimado. Eu oro para que hoje Deus dê discernimento, dê sabedoria e dê um significado bom para tudo isso que está acontecendo. E que cada um possa reverter essa situação, aprender com essa situação, trazer um sentimento de aprendizado, um sentimento de crescer em Cristo, um sentimento de poder passar cada vez mais o melhor de Cristo. Não é fácil, não é fácil, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, mas se arrependa. Põe o seu joelho no chão e se arrependa. Peça discernimento. Peça discernimento. Essa é a palavra do dia. E receba toda essa herança. Olha para essa herança que Deus te deu. Deus deu o reino todo para a gente governar. Se hoje nós temos tecnologias que a gente não consegue nem acessar, é porque teve gente que soube usar o conhecimento para fazer coisas boas. Olha que maravilha! Lógico, tem gente que faz coisa ruim com a tecnologia, porque ainda não sabe dar o significado certo. Mas a tecnologia usada para o bem, olha onde a medicina chegou, por conta de uma tecnologia avançada. Tem gente fazendo cirurgia à distância, o médico está num lugar, o paciente está em outro. Essa é a verdadeira herança. Recebam, Jesus, hoje eu oro para que o Senhor toque os corações que estão aqui e recebam a tua herança, Senhor. Saiba que você está sentado no trono, controlando tudo e tendo cada coisinha no seu lugar certo. E que a gente tenha discernimento de entender que essas coisas estão no lugar certo. Que basta a gente orar, se humilhar perante a Ti, Senhor, e receber discernimento para fazer o melhor com o que a gente recebe de Ti, Senhor. Que nós recebemos todos os dias a Sua luz, o Seu fluir, Senhor, a Sua herança. Nós somos todos os Seus herdeiros, filhos amados. Um pai só ama o seu filho, só ama. Quando ele fica em silêncio, ele está só trabalhando mais ainda por nós. Então, Senhor, hoje eu oro para que todos aqui recebam essa mensagem de paz, de alegria, de amor e tomem a decisão de mudar tudo para um significado que honre e glorifique a Ti, Senhor. Esse é o verdadeiro significado de ler a palavra, ler a Bíblia, é entender que tudo é para Ti, Senhor, tudo é por Ti, Senhor. Certo? Doutora, acho que terminei um pouquinho antes. A doutora não tá aqui com a gente, ô Paty, mas foi muito legal. A gente gostou muito do seu testemunho. Recebemos muitos comentários aqui hoje. A gente está aqui com a Ivone e com o Ítalo. Eu abro aqui o espaço para vocês que estão aqui com a gente com a câmera aberta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Paty, se quiserem deixar alguma mensagem final aí para a gente encerrar também, fiquem à vontade. Muito forte o testemunho aí. Queria parabenizar a Paty por esse testemunho forte que ela deu, né? Nos ensinou a nos acessar as nossas heranças, né? Muitas das vezes a gente fica aí escravo do medo, escravo de algumas coisas aí, mas assim, isso nos traz encorajamento, né? Nos traz
É um aprendizado muito grande, muito vasto aí, que nós temos que acessar aquilo que é nosso, né? De acessar ele com determinação, com garra, com coragem, e sermos obedientes, sabemos reconhecer as nossas fragilidades, né? As nossas fraquezas. E para mim foi muito edificante, senti muita presença de Deus aqui quando você estava dando seus testemunhos e fui edificado nessa manhã, viu? Testemunho muito Glória a bom. Deus. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, amigo. Glória a Gratidão. Deus. E, Paty, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui com vocês e ouvir essa história, porque mexeu muito no meu coração, porque quando você foi contando a tua história em questão de herança, eu me identifiquei muito, porque eu estou vivendo praticamente esse processo. E eu observo que a herança, ela, ela é algo que vai trazer as bênçãos de Deus interior. A herança material, quando você citou, porque eu também estava rejeitando algo que minha mãe se foi e deixou. E eu olhava e realmente eu acabei caindo nesse processo de depressão também. Então, eu me identifiquei bastante e eu observei que isso não é para me brigar, não é para me irritar, não é para mim ter conflitos. É para mim aprender a se comunicar com a minha família e adquirir habilidades. E quando você foi falando, eu vi tudo isso, né? Parecia que parece não, você estava falando como Deus trazendo a mensagem para mim aprender a me comunicar, ter mais intimidade com Deus, para que isso se resolva. E não era que eu estava deixando, eu estava o quê? Sem saber como agir. E somente a palavra de Deus, esses momentos, é que vai trazer a luz para que eu haja da forma correta, dar o significado certo, como você frisou bastante. Eu vi cada momento você falava o significado certo, porque também veio uma parte grande aqui que eu estava fazendo umas anotações, que eu observo que a minha carne, ela é mal. A minha carne, ela veio do pecado, então eu tenho que dar para ela as coisas boas que ela merece, a herança que Deus deixou para mim. Eu acho muito forte, gratidão mesmo pela tua vida, pela oportunidade de poder estar aqui aprendendo, conhecendo, né, um pedaço do reino, porque eu sei que é só um pedacinho do reino aqui todo sábado estar com vocês, né? E gratidão pela oportunidade. Ah, que lindo, viu? Que bom que tocou você, né? E é exatamente isso, a gente pedir discernimento e dar o significado bom. Olha que oportunidade linda que você tem, que eu também tive, né, de reaproximar dos meus irmãos que estavam lá. Então, é uma oportunidade linda que você tem de agora trazer esse lado bom para tudo isso. Às vezes eles também não estão enxergando, né? E trazer um significado muito bom, muito lindo, de bênção, de paz, de luz, de prosperidade, de tudo que vocês podem fazer a partir de agora com Jesus no coração. É isso aí mesmo. Parabéns, Amém. parabéns. E quando Amém. você falou Pode oportunidades, bem concluir. rapidinho, Paty. Quando você falou oportunidade, sabe o que vem um constrangimento muito grande no meu coração? Porque tudo é gratuito, de Deus é gratuito. E olha que oportunidade mesmo, né? E às vezes eu vou falar de mim, que eu não tenho autoridade para falar de ninguém. E às vezes antes eu negligenciava isso, esse momento. E cada dia vem esse desejo, vem essa vontade de querer fazer o bem, de querer fazer a vontade de Deus. E eu sei que eles não têm esse desejo ainda porque eles ainda não conseguiram despertar, né? Porque tá olhando para o outro lado, dando outro significado. Mas essa é a minha missão, de poder dar para eles. Gratidão, novamente, Patrícia. Que lindo, que lindo. Fiquei muito feliz, viu? Porque é a primeira vez que eu compartilho o meu testemunho e que bom que fez bem para você, fez bem para outras pessoas. É assim que tem que ser mesmo. E daqui a pouco é você dando o seu testemunho, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E é assim que Deus vai agindo.
E Tem uma coisa que veio. Deus faz através, só rápido aqui, Leão, Deus faz através de nós para que a gente edifique outras vidas, né? É, Testemunho É é isso para aí. isso, né? Para edificar outras vidas. é Tem isso uma coisa que mesmo. pegou muito forte em mim aqui, ou parte da sua fala, sobre a herança que Deus deixou pra gente. E uma que pegou muito forte foi o livre-arbítrio, né? Ele deixou pra gente a capacidade de fazer escolhas. Então, quais são as escolhas que vocês têm feito, né, na vida de vocês? E, É e isso essa pegou mesmo. forte, pegou forte. É Então, eu nossa queria, chance de agir, né? sempre é tempo. Então, eu queria deixar aqui um momento para você fazer uma oração para a gente, para abençoar o nosso fim de semana, ô Paty. Vou Tá bom, colocar uma música aqui e aí eu deixo o espaço depois que você concluir a oração para você encerrar, para você tá dizer as bom, palavras finais e se despedir da gente. tá Tá? bom. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada por tudo que o Senhor deixou aqui em terra para nós, por tudo que o Senhor deixa e derrama todos os dias em nossas vidas. Nos ajuda a ter discernimento, sabedoria, nos dá conhecimento, Senhor. Nos dá a chance de fazer as melhores escolhas, Senhor. Derrama cada dia da nossa vida que a gente acordar, que a gente saiba que é uma oportunidade de fazer o melhor pensando em Ti, Senhor, lembrando de Ti, que cada chance que eu tiver, eu pense, se Jesus estivesse aqui do meu lado, como eu ia agir? Que palavra eu ia dizer para essa pessoa? Como eu ia fazer? Que conselho ele me daria? Senhor, esteja presente em cada momento do nosso dia, em cada momento do nosso final de semana, que a gente aproveite tudo que o Senhor deixou para a gente, que a gente usufrua dessa herança maravilhosa e enxergue somente o lado bom, para trabalhar cada vez mais por Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a gente tenha poderes de mudar a vida de quem está perto da gente, que onde os nossos braços alcançarem, onde as nossas palavras alcançarem, onde os nossos pés forem, Senhor, seja para Ti. Porque nós Te reconhecemos como nosso Pai, Senhor, o Pai que ama, que protege, que está sempre do lado estendendo a mão, Senhor. O Senhor é nosso Pai. Obrigada por nos enxergar. Obrigada por nos ver e nos proteger em cada dia, em cada momento de nossas vidas, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja aqui nos ouvindo, que nos vá ouvir depois na gravação, que nós tenhamos um dia maravilhoso, dias maravilhosos, usufruindo de tudo que o Senhor nos deu. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigada mesmo pela chance de falar aqui para vocês. É um pouquinho do que eu sei, do que eu tenho recebido nas minhas orações, e eu espero realmente que cada um receba cada vez mais, seja derramado pelas palavras de Jesus, lendo a Bíblia ou em outros momentos, porque a gente sempre recebe, né, as palavras de Jesus em cada detalhe do nosso dia. Então eu oro para que isso seja constante na vida de cada um e que todos façam as melhores escolhas para o reino de Deus. Um beijo e espero vocês nos próximos encontros como ouvinte, tomara, porque ainda tem muita gente boa para falar aqui para gente. Bom dia.